Pronto, então, continuando aqui, vamos dar uma olhada em algumas questões a mais, né? Vamos ver alguns detalhes a mais, questões, como eu disse a vocês, bem simples, tá certo? Bem tranquilas, trabalhando essa noção do emprego do pronome, né? Dessa parte de pronome pessoal e com pronome relativo. Vamos lá então, volta lá para o slide. Então veja que interessante essa questão aí, ó. Dorme, né? Como quem cedo achasse abrigo, que nos meus desabrigos dormirei contigo. Né? Preste bem atenção. Veja que interessante aqui, a pergunta da banca. O pronome contigo, na última estrofe do poema, está empregado. Ó, aí ele está perguntando aqui, de acordo com a norma culta, em desacordo, veja só, corretamente, por ser o único momento do texto em que é possível assegurar em que pessoa o poeta se dirige a Glaura, tal, em desacordo, corretamente. Olha, Rodrigo, vamos dar uma olhada lá no poema? Veja, eu precisava inicialmente pensar nesse cara daqui, ó. Tá? Dorme. Dorme aí na realidade, Rodrigo, é o quê? É o imperativo. Né? É o imperativo. Quando eu digo dorme, eu preciso descobrir quem é o sujeito. A gente vai ver isso ainda lá no imperativo. Mas quando eu digo dorme, na realidade, é eu durmo, tu dormes, então vai ficar assim, ó. Dorme tu. Ora, quem és tu? É a segunda pessoa do singular. Certo? Então, existe uma regra dentro do tratamento. Eu queria que você soubesse disso nesse comentário. Eu deixei para fazer esse comentário agora. Nós temos uma regra que vige dentro dos pronomes, dentro do emprego dos pronomes, que se chama regra da uniformidade de tratamento. Se você quiser anotar isso aí, regra da uniformidade de tratamento. Você vai dizer assim, como é isso, professor? Regra da uniformidade de tratamento. Aqui, para a norma culta, se eu começo a tratar alguém e eu começo a chamar essa pessoa por tu, se eu resolvi tratar a pessoa por tu, eu devo manter este tratamento ao longo de todo o meu discurso. Entendeu a história? Por outro lado, se eu passo a chamá-lo de ele, ou eu passo a tratá-lo de você, quem é ele, professor? Pronome da terceira pessoa. Quem é você, professor? É um pronome de tratamento representante da segunda pessoa, mas que exige tratamento verbal na terceira. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, se eu passo a tratar você por você, eu tenho que manter esse tratamento. Entendeu a história? Você vai ser mais ou menos, professor. Corta lá para o slide para eu dar uma pensada com você. Veja, eu estou lá trabalhando aqui com dorme, tá? Veja, eu tenho lá dorme. Professor, quem é esse tal do dorme aí? Né? O dorme és tu, né? O dorme és tu. Entendeu? Ora, isso significa, tá, em linhas gerais, o seguinte, veja. Se eu digo, de repente, eu passo a dizer assim, ó, né? Querida, imagina aí um bilhetinho que eu estou escrevendo aí, ó, querida, tá? Aí o cara começa falando assim, ó, eu te amo, veja. Quando eu digo eu te amo, quem é o T que está aqui? Segunda pessoa. Passei a tratar a menina por tu. Então, se eu passei a tratar a menina por tu, eu não posso chegar aqui dizendo assim, eu te amo. Aí vamos estar aqui, eu te amo, vírgula. Vamos continuar aqui. Aí eu faço isso, ó. Porque os seus olhos são alguma coisa, a norma gramatical vai dizer, querido, eu entendi o que você quis dizer, mas do ponto de vista gramatical, isso aqui não tem respaldo. Por que não?
Porque se você chamou a moça aqui atrás de tu, aqui à frente no pronome possessivo, você precisa manter o que nós chamamos de quê? Uniformidade de tratamento. Entendeu? Eu preciso ter uniformidade. Então aqui, ó, não dá para dizer eu te amo porque os seus cabelos. Eu seria obrigado a dizer porque os teus cabelos. Entendeu como é a história? Porque se é segunda para cá, é segunda para cá. Isso aí, querido, vige para todos os pronomes. Entendeu? Isso aqui é uma orientação geral para os pronomes. Tá? Ó, imagine, eu digo assim, quando eu o vi lá no shopping, lá no shopping, percebi que a tua face estava perturbada. Perturbada? Não. Veja, eu entendi a frase, mas a língua vai dizer não. Por que não? Porque no momento em que você resolveu dizer eu ouvi no shopping, eu percebi que a tua, não. Por que não? Porque o que você colocou aqui é terceira pessoa. Você vai ser obrigado a dizer porque o quê? A sua face. Aí vejam, estas mesmas ideias que vocês estão vendo aqui, elas vigem, né? Elas trabalham também com os verbos. Os verbos também são assim, também trabalham dessa forma. Então, quando eu falo lá, dorme, dorme és tu. A gente vai ver isso em imperativo. Né? Se fosse você, não seria dorme, seria isso aqui, ó. Ó, durma. Aí o durma é você. Entendeu a história? Seria você que representaria a terceira pessoa de singular. Ora, quando eu digo dorme, eu estou dizendo para alguém, dorme. Como quem cedo achasse, quem achasse abrigo. Veja que o sujeito agora desse verbo achasse aqui é o quem, ó. Como aquele que, né? Como aquele que cedo achasse abrigo. Que nos meus desabrigos, ora, o que ele está dizendo é dorme, como quem cedo achasse abrigo. Pois nos meus desabrigos, porque nos meus desabrigos, eu dormirei contigo. Opa, professor, quem é contigo? Contigo és tu. Então, ó, perfeito em relação ao verbo. Ou seja, o autor, o José Paulo Paes, que é um grande poeta e um grande conhecedor da língua portuguesa, o que é que ele faz, professor? Vamos dar uma olhada aqui. De acordo com a norma culta, pois o poeta dirige-se a Glaura na segunda pessoa do singular, dorme. Em desacordo? Não. Aí ele faz corretamente, por ser o único momento do texto em que é possível assegurar, também não. Em desacordo, também não. Corretamente, desde que considerado o uso informal da língua, no uso formal, o mais adequado seria convosco, fora de cogitação. Eis aqui a nossa resposta, de acordo com a norma culta, pois o poeta dirige-se a Glaura na segunda pessoa do singular, dorme. Entendeu a história? Então essa é a ideia justamente da uniformidade de tratamento. Ok? Então guarda isso aí, tá certo? Guarda, né? Guarde com você a nossa regra chamada uniformidade de tratamento. Né? O que é que significa isso, professor? O que é que significa dizer isso? Significa dizer que se eu tratei por uma pessoa, eu preciso manter essa uniformidade ao longo do discurso. Tudo bem? Veja,
nós vamos continuar nosso conteúdo, né, batendo um papo legal. Eu queria apenas fazer algumas considerações sobre um grupo grande de pronomes que aparecem aqui e acolá, né, surgem um pouquinho aqui, outro acolá, às vezes aparecem questões de correção gramatical, que são os pronomes ditos de tratamento. Vocês se lembram de que na última aula, quando eu comecei a falar sobre os pronomes pessoais, eu disse que estes pronomes pessoais, eles se dividem em 3 categorias. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, os pronomes pessoais de tratamento. Então, as 3 vertentes relativas aos pronomes pessoais, certo? Os pronomes oblíquos se dividem, os pronomes pessoais se dividem nessa parte aí, retos, tá certo? Os oblíquos, a gente viu que os retos para sujeito, os oblíquos para complemento, e os de tratamento, o nome já está dizendo, para que eu possa me referir. Vejam que interessante. Uma curiosidade, esses pronomes de tratamento, eles se referem à segunda pessoa do discurso. Preste bem atenção. Quando eu digo você, você é a pessoa com quem eu estou falando. Entenderam a história? Então, não se esqueçam, pronome de tratamento representa a segunda pessoa do discurso. Mas, corta lá para o slide. Vejam, tem alguns aqui, vejam, é uma observação, mas vejam, são pronomes que se referem à segunda pessoa do discurso. Estou dizendo aí para você, bonitão, Estão vendo aqui? Segunda pessoa do discurso. Entendido isso aqui, Bonitão. Agora vejam, eu continuo essa observação e vou dizendo o que para você, Entretanto, exigem a concordância verbal na terceira pessoa. Veja que interessante. Então, por que, professor? Porque quando eu falo você, eu não digo você és. Percebeu isso? Eu não digo você és. Eu digo você é. Entendeu a história? Por isso que é fundamental. Por isso que é fundamental você entender isso. E olha que interessante essa parte final aqui em que eu digo o seguinte, Além do mais, devem também ficar na terceira pessoa todos os elementos que a tais pronomes se refiram. Por quê? Justamente pela regra de quem? Da uniformidade de tratamento. Entendeu? Então a regra da uniformidade de tratamento vai dizer, se você resolveu usar pronome de tratamento, não tem jeito. Você vai ser obrigado a manter esse pronome a concordância com ele na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Então veja, vamos ver um exemplo aqui comigo, tá? Cuidado, por quê? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, às vezes você se refere a um juiz, né? Digo assim, Vossa Excelência, aí o cara faz aqui, quer que imagina aí, que eu lave o vosso carro. Olha só, uma frase aparentemente inocente e bonita, né? Vossa Excelência quer que eu lave o vosso carro? Não, pelo amor de Deus. Você vai dizer não, Rodrigo? Não. Porque quem é Vossa Excelência? Vamos fazer aqui um acordo comigo. Você faz um acordo. Quando você estiver trabalhando com os chamados pronomes de tratamento, lembrem-se sempre de trocar o pronome de tratamento por você. Troquem por você. Aí vem a pergunta, você falaria assim? Vossa Excelência quer que eu
você quer que eu lave o vosso carro? Não. Por que não, professor? Porque vejam, você, assim como Vossa Excelência, representam quem? A terceira pessoa. No caso aqui, terceira pessoa do singular. Portanto, olha o erro aqui embaixo, ó. Olha o erro aqui, ó. Problema é que Vossa Excelência não quer que eu lave o vosso carro, mas quer que eu lave o seu carro. Entendeu? Nada de vosso e vossa para esse pronome de tratamento. Vosso e vossa, na realidade, representam o vós. Entenderam a história? Então, se você quiser falar assim, vós desejais que eu analise os vossos pedidos, aí tá bem, maravilha. Por quê, professor? Porque eu estou usando vós. Entendeu a história? Entendeu como é o negócio? Vosso é para vós. Vossa Excelência, na realidade, é para você. Trate Vossa Excelência ou trate qualquer autoridade como você, jamais como vós. Combinado assim? E outro, o perigo maior surge quando os pronomes de tratamento se encontram no plural. Aí é que fica perigoso, porque aí é o que o cara acha mesmo que vai para o vós. Por exemplo, volta lá para o slide. Então veja, quando o cara diz assim, ó, né? Aí o cara vem aqui e faz isso, ó. Inventa lá, né? Percebemos que... Aí o cara vem lá, vossas senhorias, senhorias, até agora não tem... Há pessoas que chegam a flexionar no vós, inclusive o verbo, ó, faz assim, ó, vossas senhorias até agora não, aí o cara faz isso, ó, preenchestes, nossa, né? Não preenchestes os... Aí o cara vai de novo, ó, vossos cadastros, reticências. Não pode. Você vai dizer não, professor? Não. Por que não, Rodrigo? Porque vossa, foi o que eu acabei de falar. Você está com vossas senhorias, é isso? Troque então por isso aqui, ó, por vocês. Vá, troque por vocês. Você fala assim, percebemos que vocês até agora não preenchestes. Você não fala assim. Como é que eu falo? Eu vou falar lá, percebemos que até agora, percebemos que vocês não, vá, preencheram os vossos, não, os seus cadastros. Então, percebemos que vossas senhorias até agora não preencheram os seus cadastros. Entendendo? E não os vossos cadastros. Então, fique atento a esse tipo de construção. Fique ligado, porque vez por outra nós nos deparamos com esse tipo de estrutura nas provas. Entendeu? Para que você não venha a escorregar. Vejam, nós temos uma tabela aqui atrás que é enorme, ó. Não sei nem se está dando para você ler, tá? Essa tabela está no seu material de apoio, está no seu material, está pequeno, né? Para você ver aí, não tem problema não. Mas ela está no seu material de apoio, está lá na sua apostila de pronome, não tem problema nenhum não, tá? Rodrigo, eu preciso decorar esse negócio todinho, né? Claro que não, cara, pelo amor de Deus, vai perder tempo. Eu preciso decorar? Claro que não. Algumas pessoas querem para mim, professor, eu tenho que decorar essas abreviações, essas abreviaturas todas. Claro que não, rapaz. Entendeu? Os concursos, as provas em geral, elas não indagam, não fazem essas indagações, não. Entendeu? Sobre a abreviação. Esse concurso muito fraco, banca de... Eu gosto de dizer que aquele concurso lá do interior, em que o camarada vai fazer um concurso para auxiliar do vice-carimbador. Pronto. Auxiliar do vice-carimbador. Aí talvez nesse tipo de concurso caia, mas nos concursos grandes, Fundação, ESAF, Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio, essas bancas que são nacionais, muito fortes, muito grandes,
entendeu? Essas grandes realidades de concurso não cobram esse tipo de conhecimento. Então, relaxa, pelo amor de Deus. Agora, qual é o pedido que eu faço? Leia aí a tabelinha. É isso que eu quero que você faça. Leia a tabela. Só isso, precisa decorando. Ah, fulano aqui, o tratamento é esse, a abreviatura é isso, a abreviação é isso aqui. Pelo amor de Deus, tá certo? Aí outra coisa, põe na cabeça, baixa que você põe na cabeça, quais são os mais usuais? Quais são eles? Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Acabou. Ou você vive usando Vossa Majestade por aí. Ninguém usa esse negócio. Tá? Ter cuidado com meritíssimo. Para não escrever meretíssimo, é meritíssimo, porque vem da palavra mérito. E para frente. Vamos lá então. Tá? Continua então, volta lá para o slide comigo. Então, eu coloquei aí só para mostrar a você, para você não ficar desesperado tentando decorar esses caras, tá bom? Vamos continuar então aqui. Vejam, agora nós vamos conversar um pouco sobre esses caras aí, ó, os chamados pronomes demonstrativos, tá? Chamados pronomes demonstrativos. Professor, esses camaradas são muito preocupantes? Não. Tá? Mas eles aparecem aqui e acolá em algumas questões, certo? Ok? Nós vamos começar então com como é que eu uso esses caras aí. Mas antes, eu queria logo fazer uma observação. Sim, Rodrigo, para que é que serve, né? Por que a gente chama esses caras de pronomes demonstrativos? Ora, ele não tem outra definição. Se eles são demonstrativos, a ideia desses caras é justamente situar pessoas, coisas, objetos, animais, no tempo, no espaço, entendeu? Dentro de uma relação interna de texto. Né? Essas pessoas, obviamente, colocadas em relação novamente às pessoas do discurso. Lembrem-se de que pronome exige de nós a adequação ao discurso. Entenderam? Adequação ao discurso. Então, o objetivo desses caras é justamente situar, tá? Situar as pessoas no espaço, no tempo, né? Ou então dentro de um texto, tá? Em relação aqui às pessoas do discurso. Tudo bem? Vejam que curioso. Eu queria fazer uma observação. Eu queria que vocês tivessem cuidado um pouco com esses carinhas aqui, ó, essa turma daqui da terceira pessoa, tá? Essa turma da terceira pessoa aqui. Por que, professor, eu preciso ter cuidado com essa turminha aqui da terceira pessoa? Por quê? Porque não raro estes pronomes da terceira pessoa, eles aparecem em forma reduzida, certo? Então, professor, como é isso? Pronome de forma reduzida. É aquele pronome aqui. Ó. Eu já falei isso, agora é oficial, veja. Esses dois carinhas aqui, aquele e aquilo, geralmente não, ele vai reduzir para o. Certo? Aquela, eu vou reduzir para a. Certo? Vou apagar aqui, que senão fica feio aqui o negócio. Pronto. Opa, volte lá. Aqueles, eu vou reduzir para os. E, finalmente, aquelas, certo? Eu vou reduzir para as. Certo? Então, vejam que interessante. Uma curiosidade, eu disse a vocês, já vou repetir agora oficialmente, tá? Professor, antes de mais nada, quem são esses caras aqui? Ou a, os, as, essa turma do lado de cá. Como é o nome desses caras? Eles vão ser chamados, ou eles são chamados de pronomes demonstrativos da terceira pessoa. Olha o nome do cara. Reduzidos. É interessante? Então, eles são chamados pronomes demonstrativos da terceira pessoa reduzidos. Certo? Esses carinhas que estão do lado de cá, ok? Deixe-me agora apagar aqui um negocinho. Pronto, apaga esse negócio aqui, você já viu.
vejam, qual é a curiosidade em relação a esses caras que vocês estão vendo aqui? Que eu acho que é legal que a gente aprenda esse negócio aqui. Qual é a curiosidade sobre esses caras? É que geralmente esses caras aqui, ó, eles vêm seguidos de duas coisas, tá? Ou você vai encontrar aqui à frente uma preposição de, tá? Ou você aqui à frente vai encontrar o pronome relativo que, certo? Ou você tem a preposição de, ou você tem o pronome relativo que. Você vai dizer assim, Rodrigo, como é esse negócio aí? Como é esse negócio aqui? Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, para mostrar a vocês. Lembra que a gente falou alguma coisa? Eu digo assim, ó. Os que chegaram agora devem, reticências não importa mais. Ora, quem é, professor, os que chegaram agora? Quem é isso, Rodrigo? Esse os que chegaram agora. Os que chegaram agora, olha quem está aqui, ó. Esse os. Rodrigo, quem é esse os que você está vendo aqui? Justamente aqueles. Aí vejam que esse aqui vai retomar esse cara daqui, ó. Ele retoma. Então vai ficar a ideia do aqueles os quais chegaram agora, entenderam? Aqueles os quais chegaram agora. Tudo bem então? Perceberam direitinho isso aqui? Então esses caras são muito usuais, muito. Há muitas questões de concordância que trabalham ou que exigem o conhecimento desses caras aqui, tá? Outras vezes eles aparecem preposicionados. Você vai, como, professor? Deixa eu passar para essa página aqui que está um pouco mais... está livre aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, aqui, ó. Eu digo assim, darei tudo aos que me ajudarem, reticências. Então vejam lá a clareza do negócio aqui, ó. Eu darei tudo aos que, esse que puxando aqui dentro, ó. Rodrigo, quem é esse aos aqui que você está vendo? Eu darei tudo, a mais, ó, quem é, ó, aqueles. Então esse cara daqui vai exatamente equivaler, olha só que legal, ó, ele vai equivaler justamente a isso aqui, ó, aqueles com crase. Entendeu então? Então o que eu estou ali atrás é justamente esses caras chamados de pronome relativo, pronome demonstrativo reduzido, que no caso foi retomado pelo relativo. Tudo bem então? Vamos dar uma paradinha e vamos voltar agora com definitivamente o emprego. Como é que eu emprego esses caras? Aguardo você. Então vamos à nossa terceira parte da nossa aula de hoje, continuando essa ideia sobre os pronomes e dizendo a você sempre, olha, é importante que você esteja sempre estudando, pegando o livro, tá certo? Olhando a gramática. E veja, língua portuguesa, eu sempre gosto de dizer, é uma persistência, é uma luta. Eu estou ali, professor, eu vou persistindo, eu vou continuando, e vou lutando, e pau, e tal. Entenderam a história? Então, língua portuguesa é assim, a gente faz aos pouquinhos. É isso que é importante, vamos formando essa base. Lentamente eu vou crescendo, eu não preciso tentar abarcar tudo de uma vez só, não. Agora, eu garanto a você que você vai chegar lá. Eu garanto a você que você vai conseguir, indubitavelmente, melhorar consideravelmente o seu desempenho nas provas. Entendeu? Agora, vá aos poucos, vamos devagarzinho, a gente vai olhando, vai estudando aqui, vai percebendo acolá, entendeu? Agora, o que não pode é você ficar somente assistindo a aula. Porque eu sei que tem gente que simplesmente fica assim, bota aqui um fone de ouvido, né, à noite. Isso é muito comum, às vezes põe um fone de ouvido assim, fica só ali, passo cruzado assim. Às vezes, como eu gosto de dizer, o cara se deita lá, né? O cara vai para a cama, né? Morta de cansada do dia. Eu sei que você vai dizer, professor, eu não tenho outro horário. Tudo bem.
Aí se deita lá na sua cama, né? Confortável, liga o ar-condicionado, apaga a luz. Fica só com aquela luzinha da tela do notebook. Não é assim? Põe ali o fone de ouvido, que às vezes tem gente que é casada, às vezes o marido está ao lado, a mulher está do lado. Ó, não me atrapalha aqui não, tá certo. Estou só aqui ficando no fone de ouvido, naquele escurinho, naquele friozinho gostoso, embaixo do edredom. Só ali, ó, olhando. Meu amigo, você não vai conseguir assistir a 2 blocos da nossa aula. Por quê, professor? Você vai morrer de sono. Você vai capotar, né, no sono. Então, assim, o ideal é que, se você puder, faça aos finais de semana, você que está mais tranquilo. Assista a nossa aula lá, sei lá, no sábado à tarde, se você já não mais trabalha, entendeu? Assista 2 aulas por semana, vai ser bom para você. Não faça esse curso às pressas, tentando, a não ser que você esteja muito pressionado por um concurso, mas vá com calma, com certeza você vai chegar lá, tá certo? E sempre manter essa regularidade, essa animação, para que você não perca o ânimo, a vontade de estudar para o concurso público, tá bom? Então é assim, a gente vai entendendo, vai pegando uma aula aqui, vai pegando uma informação ali e vai construindo o conhecimento, tá bom assim? Aos pouquinhos. Então, tudo para quê, professor? Para a gente chegar à parte sintática bem. O que eu quero que você chegue à sintaxe de oração comigo bem, alegre, assim, opa, estou entendendo. Opa, Rodrigo, estou entendendo um negócio aqui, entendeu? É isso que eu quero. Que é para você não chegar ao processo sintático e ficar desesperado arrancando o cabelo. Combinado assim? Maravilha? Então vamos dar uma olhadinha agora no emprego efetivo desses caras aí. Veja, eu me lembro, e eu acho que você também passou por isso, tá? Eu me lembro de que quando eu estava no colégio, a professora, quando a gente foi falar sobre os chamados pronomes demonstrativos, a professora fez um expediente que eu acredito que tenha feito lá com você lá, tá? Manda comigo aqui. Quando ela foi explicar o pronome demonstrativo, ela pegou assim uma caneta, aí fez assim, ó, você está vendo isso aqui? Aí apontou assim para você disse, olha para aqui. Quando eu estou aqui com a caneta, está vendo essa caneta aqui? Então eu vou falar aqui esta caneta. Eu falo esta. Aí a professora dizia assim, esta como? Esta que está comigo. Esta indica, né, justamente o objeto que está com o falante. Foi assim? Aí você fez, pô, que legal. Né? Aí ela apontou assim para uma caneta ou para um lápis que estava assim perto do seu amigo, ou quem sabe até para o seu. Ela apontou assim para a sua banca e fez, tá vendo aí? Ó, esse aí, lápis aí é esse. Por quê? Porque agora ele está um pouco distante de quem está falando. Aí ela apontou lá para o seu amigo que estava lá ao final da sala, fez assim, ô meu filho, levanta a caneta aí. Aí ela levantou a caneta assim, aí você disse, está vendo? Ó, aquela caneta lá embaixo, pronto, ali é aquela caneta, que ela está distante de quem fala. E você balançou a cabeça assim, atônito. Ela perguntou, você entendeu? Você fez, entendi, professora. Né? E até hoje a gente tem certas dúvidas com esses caras. Aí vai a pergunta, a titia do colégio está errada? Claro que não, ela está certíssima. O problema não é nenhum problema, é que ela não poderia, eu acho que não poderia até pela sua idade, àquela época, dizer tudo sobre esses caras. Então a gente vai tentar dizer algumas coisas mais substanciais. Primeira coisa, vamos ver titia, lá do colégio. Titia disse o que para você? Volta lá para o slide então. Ela disse, é isso aí, ó, tá aí. Primeiro emprego desses caras, que você precisa ver, é em relação ao espaço. Porque se esses pronomes demonstrativos, eles servem para situar elementos, coisas e pessoas dentro de um dado espaço, então é isso que a professora fez. É mostrar para você como eles se comportam no espaço. Então vamos lá. Primeira colocação, ó. Titia está certa. Empregam-se este, esta, isto e variações quando o referente se encontra com o ser que fala. Tará. Esta camisa aqui custou-me R$40. Qual é a camisa, professor? Opa. A camisa que o cara está usando. Entendeu? Então vem comigo aqui agora, ó. Eu digo, estes óculos aqui, ó, precisam ser trocados. Estes aqui. Entendeu? Eu digo, esta camisa aqui
não é? Foi comprada, sei lá, nos Estados Unidos, São Paulo, não importa. Entendeu? Esta camisa aqui, eu digo, ó, este relógio aqui não está funcionando, é este aqui. Entendeu a história? É com quem fala. Né? Eu digo, rapaz, né? Esse meu cabelo aqui não, esse meu cabelo não, este meu cabelo aqui. Né? Já dá sinais da idade. Este meu cabelo. Né? Eu digo, rapaz, este meu olho direito aqui está meio doente. É este. Entendeu? Ou seja, é aquilo que está com quem fala. Depois, corta para o slide. Segundo ponto, está lá. E já eu vou empregar esse, essa, isso e variações quando o referente se encontra próximo, perto de quem fala. Quanto custou essa camisa que você está usando? Entendeu aí? Entendeu a história? Vem comigo lá. Ó, e aí? Eu digo para alguém que está aqui, eu digo, esse seu cabelo está estragado, hein, meu amigo? Entendeu? Esse seu cabelo, é esse seu cabelo aí. Tudo bem? Tudo bem? Por isso que existia um gramático que tinha um programa na televisão, o professor Pascoal Cepro Neto, que ele dizia, ó, é isso aí. Não dá para dizer é isto aí, não, é isso aí. Interessante? É isso aí. Combinado assim? Então, isso perto, titia avisou bem, corta lá para o slide. E para terminar, tá? Eu tenho empregam-se aquele, aquela, aquilo e variações quando o referente se encontra distante do ser que fala. Aquele menino acolá, vejam que o próprio advérbio, ó, vocês estão vendo aqui um advérbio que está aqui, ó, né? Esse cantinho daqui, ó, o próprio advérbio, ele já me dá uma pista, ó, é aquele menino acolá passou em um concurso para juiz federal. Olha que bonito, né? Passou em um concurso para juiz federal. Tudo bem, então? Veja, eu queria que vocês guardassem uma nomenclatura, tá certo? Eu queria que vocês guardassem uma nomenclatura. Para quê, professor? Eu não vou aprofundar isso agora, não vou. Só quero que você guarde isso. Por quê, professor? Porque se você, por acaso, se submeter a um concurso, sei lá, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, que é quem gosta de fazer esse tipo de pergunta, você não fique assim perdido no espaço. Veja, esses pronomes que situam coisas no espaço, eles recebem um nome especial dentro da construção do texto, da elaboração do discurso. Tá? Esses pronomes representam o que a gente chama de deixis. Volta lá para o slide para eu escrever esse negócio. Tá? Então, esses pronomes, quando a gente fala aqui, né, da localização espacial, então essa localização espacial do referente é representativo da deixis. Ok? E esses pronomes que vocês estão vendo aqui, né, eles vão ser chamados de pronomes deíticos. Certo? Guardem isso, não me perguntem muita coisa. Não precisa também. Entendeu? Até porque, como isso aqui tem muita questão linguística, tá? Eu não digo que você me pergunte para coisa também, que eu também não sei não. Entendeu? Porque tem a questão de origem lá, tal, e eu não vou adentrar nesse negócio aqui não. Então, apenas eu quero que vocês guardem, porque você vai dizer assim, ô professor, mas tem alguma coisa mais para aprofundar em relação a isso? Não, a fundação não passa disso. A Fundação Getúlio Vargas não passa disso. É perguntar lá se o pronome é anafórico, catafórico ou deítico. Não passa disso. Essa história de falar de coesão é esofórica, endofórica, não sei o que, isso vai ficar no nível só da intelectualidade. Não tem aplicação no concurso nenhum. Então, apenas guardem essa palavra com vocês, que pode acontecer de você ser questionado. Tudo bem, então? Então, pronomes deíticos situam no espaço. Vamos continuar a ver quem, professor? Pronomes deíticos, certo? Representativos da deixis. Quem, Rodrigo? Continua, volta lá para o slide.
Quais são eles, professor? Esses caras aqui, ó, continua lá. Vejam que agora eu não tenho mais a localização espacial do referente, mas nós vamos ter o que eu chamo aqui, ó, de localização temporal do referente, ou seja, situação no tempo. Continuam sendo representantes da deixis, tá? Continuam sendo pronomes deíticos, tá? Pronto. Continuam sendo pronomes deíticos. Então, vamos falar um pouco agora como é que eu situo alguma coisa no tempo. Você vai assim, Rodrigo, essa história aí de tempo, como é isso? Por exemplo, vamos lá, imagine que dia é hoje. Hoje é, sei lá, sexta-feira. Tá? De fato, hoje é uma sexta-feira. Sexta-feira. Eu digo nesse dia ou eu digo neste dia? Essa é a pergunta. Entendeu a história? Semana passada, lá no dia, sei lá, dia 28 do sei quanto. Como é que eu falo, pastor? O 28 lá de julho já passou. Eu falo nesse dia, eu falo neste dia, eu falo naquele dia. Entendeu a história como é? Esse é o grande conflito. Nós estamos no ano de 2011. Como é que eu falo esse 2011? Eu falo neste ano ou eu falo nesse ano? Entendeu? E quando eu chegar a 2012, como é que eu falo? E 2010, como é que eu falo? Então, esse é o conflito. Entendeu? Se eu estou vivendo o ano de 2012, como é que eu falo? Então é isso que eu quero conversar com você. Volta lá, primeiras orientações. Voltem lá. Primeira orientação, está lá. Empregam-se este, esta, isto e variações quando se faz referências a um tempo presente em relação à pessoa que fala. Veja que interessante, em relação à pessoa que fala, um tempo presente. Veja, eu não sei se eu vou facilitar a sua vida ou se eu vou dificultar a sua vida, mas eu vou falar uma coisa aqui para você, veja. Eu procuro explicar, para você entender melhor esse negócio, vem comigo, eu procuro explicar isso de forma diferente. É a mesma regra, só a forma diferente para você entender. Eu passei a explicar isso em sala de aula assim, ó. Eu digo assim, eu vivo o tempo. Se eu vivo o tempo, então a turma é esta é isto. Entendeu? Então, professor, sei lá, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de agosto. Então, se hoje é o dia 22 de agosto, eu falo neste dia. Entendeu a história? Eu estou vivendo um mês aí. Qual é o mês, professor? Sei não. Vamos lá, inventar aqui para ninguém achar que eu estou... Vamos lá, dezembro. Hoje é mês de dezembro, pronto. Como é que eu falo, né? Eu falo, rapaz, neste mês vai acontecer alguma coisa especial. Neste. É o mês em que eu estou vivendo. Eu digo assim, olha, eu quero acertar uma coisa com você. Deste mês, que mês? Este que eu estou vivendo. Deste mês em diante, eu vou parar de, sei lá, vou parar de fumar, vou parar de comer gordura, vou parar de comer fritura, sei lá. É o mês em que eu me encontro. Entendeu isso aqui? Rodrigo, é só você abrir o tempo. Vamos abrir a perspectiva temporal. Vamos supor que hoje seja 2014. Como é que eu falo? Eu falo este ano. Se for 2014 que eu estou vivendo, é o este ano. Tá? Vamos em 2011. Então, este ano. Eu digo, deste ano até 2015, eu quero passar no concurso. Pronto, está correto. É o ano em que eu me encontro vivendo. Combinado assim? Volta lá então para o slide. Continuando então. Olha o exemplo aqui, ó. Está lá aí. Ainda este ano irei à Europa. Tá certo? O ano em que a pessoa se encontra vivendo. Continuemos. Vamos lá. Localização temporal. Agora vejam. Eu quero agora esse, essa, isso e variações quando se faz referências a um tempo passado ou futuro em relação à pessoa que fala. Só que tem um detalhe. Veja. Esse passado, tá? Aqui a regra se refere aqui, ó. Deixa-me só
tá? Esse passado, ele precisa ser um passado recente. Essa que é a ideia da regra. Se eu vivi o tempo, aí veja, vamos lá novamente aqui a nossa tradução. Vamos traduzir aqui para o, né, em vez do português, o rodriguês. Como é que eu explico aquilo ali para você entender melhor? No primeiro, eu vivo o tempo, o presente. No segundo, esse aqui agora, que você está vendo comigo, tá? Eu vivi um tempo próximo. Eu vivi um tempo próximo. Veja que eu estou numa perspectiva passada. Ou viverei. O que é isso agora, Rodrigo? Perspectiva futura. Entendeu a história? Então a ideia é, eu vivo, aliás, eu vivo, este e esta é este. Eu vivi tempo, passado, recente ou futuro, esse, essa, isso. Certo? Vamos ver primeiro o exemplo lá então. Olha para o exemplo. Olha o exemplo. O ano passado marcou minha vida. Nesse ano nasceu meu filho. Pronto. Vejam que o ano passado é um ano recente. Por isso a utilização aqui, justamente de quem, Rodrigo? Do nesse. Nesse ano e não neste ano. Entenderam? Nesse ano e não neste ano. Aí veja. Né? Aí vamos lá. Professor, semana passada, é só você abrir o tempo. É só você abrir. Século passado, nesse século. Entendeu? Porque aí eu abro a perspectiva em relação ao século em que eu me encontro. Entendeu a história? Então, eu digo assim, rapaz, vamos lá, que horas são agora? Sei lá, 9 horas da manhã, suponha. São 9 horas da manhã. Suponha que às 7 horas da manhã, eu estava saindo da minha casa, né, meu apartamento. Eu digo, rapaz, às 7 da manhã, saindo, eu digo, essa hora, né, nessa hora, eu peguei o engarrafamento, porque eu vou falar nessa hora e não nesta hora, porque a hora passou. É o tempo passado, entendeu? E é um tempo próximo, combinado? Então, semana passada, mês passado, a gente trabalha dessa forma. Tudo bem então? Combinado? Ou futuro. Eu digo lá, rapaz, olha, em 2015, eu quero estar bem de vida. Nesse ano, eu vou fazer isso, aquilo outro. Então, futuridade vai trabalhar com isso. Combinado assim? Volta lá então para o slide. Certo? Então, aqui, a gente já passou. Primeiro, eu vivo. Né? A gente viu agora, eu vivi, um passado recente, ou viverei, que é o futuro. Tá? E vamos à terceira e última. Quem é a terceira e última agora? Olha lá. Empregam-se aquele, aquela, aquilo e variações quando se faz referências a passado distante em relação ao ser que fala. Então, professor, como é essa ideia do passado distante em relação ao ser que fala? Vamos lá, traduzindo aqui comigo, então. Vamos traduzir comigo. Vamos lá. Primeiro, eu vivo. Segundo, eu vivi. Mas é um passado recente. Ou eu viverei o futuro. Agora, a ideia é, eu vivi ou não vivi. Mas é um passado remoto. Distante do momento em que se pratica a ação da fala. Então, vamos lá imaginar um exemplo aqui. Vamos lá para o slide, vamos logo o exemplo do slide aqui. Ó. Já deixei aqui pronto. Olha aí. Em 1980, a inflação era galopante. Naquele ano, olha que interessante, viviam-se os últimos anos do milagre econômico brasileiro. Veja aqui, que a situação, veja, esses cara daqui, que é o naquele ano, prestem minha atenção, ele não está numa relação de referência interna. Eu estou apenas situando o tempo, naquele ano. Tá? Mais uma vez, eu tenho aqui um pronome deítico. Né? E quando eu digo naquele ano, a distância entre o que eu estou falando hoje, né, e o tempo efetivamente mencionado, não permite que eu fale o esse, mas sim naquele. Entendeu isso aqui?
Compreendeu esse negócio aí direitinho? Vamos lá, eu digo assim, ó. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia, acho que foi a Polônia, sei lá, Normandia, Polônia, alguma coisa desse tipo aí. Hitler invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Daquele ano para cá, as relações comerciais entre diversos países foram alteradas. Eu falo daquele ano. Qual? 1939. Combinado isso aqui? Aí vejo, antes que você mande um e-mail para mim, porque eu sei que o meu amigo que está aí é um cara inteligente, né? A amiga que está aí pensa. Aí nós temos um problema. Você vai assim, problema, Rodrigo? Qual o problema? É que vejam, a língua, a gramática, não especifica quando o pronome, quando o tempo deixa de ser um passado recente e passa a ser um passado remoto. Está me entendendo? A gramática não especifica quando isso. E aí, professor? Vale o bom senso. Porque assim você poderia me perguntar, professor, no 2000, aí, anos 2000, em 2000, no ano de 2000, é um passado recente ou é um passado remoto? Professor, quando é que deixa de ser recente e passa a ser remoto? Entendeu? Nós não temos essa parametração. Não tem como dizer assim, olha, até 10 anos, né? Até 10 anos atrás é recente. Não existe essa determinação, vale o bom senso. Combinado? E vamos à nossa última análise desses caras. Vamos lá, corta lá para o slide então. Veja. E a última colocação é justamente em relação ao texto. Quando o referente ele se encontra dentro de um texto. Agora, vejam só, eu não tenho mais o chamado emprego deítico do pronome, tá certo? Eu não tenho mais o emprego deítico desse pronome, tá? Na realidade, este pronome agora, ele passa a exercer dentro da chamada localização textual do referente, ele passa a promover o que nós chamamos de coesão, porque agora é articulação, coesão chamada de referencial. Por quê, professor? Porque eu vou fazer referências, ora para trás, daquilo que foi mencionado, que é o mais comum, em algumas situações para frente. Então, nós vamos trabalhar essa parte de coesão referencial justamente quando eu estou dentro de um texto, né? Quando eu digo assim, por exemplo, Paulo saiu e eu digo ele foi ao banco, quando eu digo Paulo, eu digo ele, esse ele aqui é um elemento de referência. Ó. Eu faço uma referência interna no texto. Entendeu isso aqui? Então vamos aqui agora observar qual é a primeira, Rodrigo, orientação em relação à regra. Primeira orientação, está lá. Empregam-se esse, essa, isso e variações para retomar. Vejam a informação agora. Ó. Retomar termos e informações já mencionados. Tais pronomes funcionarão, observem agora, grave esse negócio aqui, hein? Como elementos de coesão, preste atenção, referencial, porque a referência, agora olha essa palavra nova, anafórica, tá? Professor, eu preciso decorar isso? Não, a não ser que o seu concurso seja promovido pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas gosta muito de indagar esse tipo, fazer esse tipo de questão de indagação, tá bom? Vamos dar uma paradinha técnica pelo tamanho da nossa aula, a gente já volta com a quarta parte da nossa aula de hoje. Aguardo você. Então vamos continuar a nossa aula de hoje, né? Dando aí continuidade, como eu disse, a nosso estudo sobre os pronomes
demonstrativos. Agora, como eu disse, voltando para a gente conhecer um pouco mais aí sobre essa última vertente do demonstrativo, que é ele aparecendo aí na localização textual. Então vamos lá então, volta lá para o slide. Então vamos lá, primeira colocação lá, ó. Primeira orientação, emprega-se esse, essa, isso e variações para retomar, vimos isso, né? Retomar termos, gravem essa parte. Deixa eu voltar aqui para poder só marcar com você aqui. Eu quero que você grave essa parte aqui, ó. Retomar informações que já foram mencionadas. Uma curiosidade. Quando o pronome ele retoma termos já mencionados, tá? Nós vamos dizer que este pronome ele vai promover a coesão, tá? A coesão referencial anafórica, certo? Então ele é aquele pronome cuja setinha é assim, para trás. Entendeu? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. A violência assola o país de norte a sul. Esse problema está aqui, ó. Está aqui, ó. É puxando aqui. Esse problema inviabiliza muitos negócios comerciais no Brasil. Combinado, então? Agora vamos ver comigo o seguinte, ó. Letra B de bola. Empregam-se este, esta, isto e variações para antecipar, aí você grifa isso aqui, ó. Antecipar termos e informações que ainda vão ser mencionados. Quando o pronome funciona desta forma, diz-se que ele promoveu a chamada coesão referencial catafórica, ok? E o pronome, obviamente, vai ser chamado de pronome catafórico. Então, dá uma olhada lá, então. Vejam só que interessante. O Brasil precisa, olha só que interessante, disto. Opa, o Brasil precisa disto. Disto o quê, professor? Disto que está aqui à frente, ó. Educação igualitária de qualidade para todos, tá? É disto que se encontra à frente. Aí dizer que esse pronome é um pronome catafórico, tá? É um pronome catafórico, é um demonstrativo catafórico. Uma curiosidade, tá certo? Nós vamos então, professor, ter um detalhe. Veja só. Empregam-se este, esta, isto e variações. Vejam que interessante. Para retomar, vejam que quem geralmente retoma é o esse, essa, isso. Mas eu também posso empregar o este, esta, isto. Quando, professor? Quando? Vamos dar uma olhada. E variações para retomar dentro de um período o termo mais próximo, ou seja, o enunciado em segundo lugar, a fim de se evitar uma possível ambiguidade que os demonstrativos esse, essa, isso e variações poderiam gerar. Por outro lado, empregam-se, vamos lá agora, ó, aquele, aquela, aquilo e variações, para retomar dentro do período o termo mais distante, ou seja, o enunciado em primeiro lugar. Como é que se funciona, professor? Está aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Vejam só. Vejam que eu tenho aqui dois termos. Vejam, eu tenho Brasil e Argentina travaram novos acordos comerciais. Vamos lá, ó. Este, quem é este? É o mais próximo, o enunciado em segundo lugar. Então, ó, este, a Argentina, exportará carnes nobres e importará frutas tropicais daquele, quem é o daquele? O mais distante, ou seja, o enunciado em primeiro lugar, que é o Brasil. Certo, então? Então, nós temos elementos distributivos aí dentro, elementos em distribuição. Certo? Então, gravem bem, tá? Eu me lembro, apenas para dar uma reforçada nessa conversa nossa aqui, eu me lembro de uma reportagem da revista Isto É, que era assim, ó. Fobia, 2 pontos. Todo mundo
sofre espaço mal. Todo mundo sofre espaço mal. Aí vem aquela pergunta, professor, todo mundo sofre desse mal ou deste mal? Ó, eu não tenho a menor dúvida, ó. Todo mundo sofre desse mal. Está aqui. Agora vejam, se eu invertesse as ideias, vamos lá, imagine agora, eu falando assim, todo mundo sofre espaço mal, fobia. E agora? E agora? Veja qual é a diferença agora. Ó. Olha como é diferente. Todo mundo agora sofre o quê? Sofre deste mal. O mal agora está à frente. Entendeu a história? Essa que é a base. Essa que é a base quando nós estamos trabalhando com os demonstrativos dentro do que a gente chama de localização textual. Tudo bem então? Tudo bem? Então espero que você tenha curtido esse negócio aí, tá? Vem comigo. Espero que você tenha entendido um pouco. Obviamente que esse é um assunto muito vasto. Ele contempla muitas variações, mas como base, como elemento essencial para que você possa entender essas relações, isso que a gente já falou é o suficiente. Tá bom assim? Vamos agora conversar um pouco sobre outra categoria de pronomes, tá? Para a gente dar uma fechada, a gente conversar um pouco, bater um papo, e aí a gente fecha a aula, termina e parte para a próxima aula com a questão verbal, tá certo? Vamos lá para o slide novamente, tá? Então nós temos aí, ó, um grupo de pronomes conhecidos como pronomes indefinidos, certo? Esses caras, vejam, eles têm uma importância muito grande dentro da construção, dentro da gramática normativa. Eles têm uma importância grande, tá certo? Você vai dizer assim, professor, por que que esses pronomes, tá, eles têm uma importância? Primeiro, porque eles são muito usuais. Segundo, porque eles possuem regras bastante específicas quando se trata da concordância. Tá? Quando a gente fala em concordância verbal, existem pelo menos umas 2 ou 3 regras dentro de concordância que mexem, né, que falam, que tratam, né, desses caras chamados de pronomes aí indefinidos. Tudo bem? Aí vejam só, professor, por que eles são chamados de indefinidos? Porque eles se referem, e aí eu queria chamar a sua atenção para isso, tá? É que estes pronomes indefinidos, tá? Não vamos voltar logo aqui antes, veja, eles representam, eu estou falando de todos esses pronomes que vocês estão vendo aqui, eles representam, não é? Representam, talvez aí seja até a melhor, não é melhor a palavra representam, não. Vamos usar outra palavra aqui, tá? Vamos usar outra palavra aqui. Eles se referem, entendeu? Que é melhor. Então eles referem-se à terceira pessoa do discurso, referem-se à terceira pessoa de modo vago, de modo indeterminado. Certo? De modo indeterminado. Compreende isso aí? Então, o que é que significa dizer, professor, que eles referem-se, né, no plural aqui, referem-se à terceira pessoa de modo vago e indeterminado? É que estes pronomes indefinidos são pronomes da terceira pessoa, entendeu? Então, são, escrevendo aqui para você bem grosseiro aqui, ó, são pronomes da terceira pessoa. Entenderam? Então, são pronomes da terceira pessoa. E queria que você começasse a pensar nisso, e você guardasse essa informação com você. Você vai dizer assim, por que, professor? Preciso guardar essa informação justamente para o capítulo da concordância. Eu quero que você se lembre da existência desses pronomes chamados de indefinidos, lá no capítulo da concordância. Afinal de contas, eles atraem a concordância verbal para quem? Para a terceira pessoa. Só que existem algumas regras que são bem específicas, né? Uma ou outra lá que tem um processo de variação, entendeu? Então, esses caras
terceira pessoa, representa. Guarde isso aí então. Volta lá então comigo para o slide. Vamos ver agora alguns caras interessantes dentro desse rol, né, que a gente tem aqui de pronomes indefinidos. Veja, algumas coisas que eu queria conversar com vocês antes de a gente partir para os empregos. Vejam só. Cuidado. Por que cuidado? Porque, vejam, deixa eu me apagar aqui. Vejam, existem alguns caras aqui, tá? Que eles frequentemente aparecem na função adverbial. Por exemplo, ó, olha quem está aqui, ó. Eu estou grifando aqui embaixo, aqui, ó, nos invariáveis aqui, ó, o mais, tá? Frequentemente a gente usa mais com a função adverbial. Eu até cheguei a mencionar isso aqui para vocês. Você vai dizer assim, como, professor, quando eu falo falar mais, né? Quando eu digo assim, não coma mais, ponto. Esse mais, esses dois mais que vocês estão vendo aqui, não são pronomes indefinidos. Não são. São advérbios de intensidade. Não são advérbios. Para que eles sejam classificados como pronomes indefinidos, você lembra desse negócio? Para que seja pronome, tem que se referir a quem, querido? Aí é aquela regrinha que não é possível que você ainda consiga se esquecer, ó. Entendeu? Para que ele seja um pronome, ele precisa o quê, professor? Se referir a um substantivo. Entendeu? Então ele só será pronome se fizer isso, né? Se ele estiver se referindo ao substantivo. Se porventura ele estiver fazendo referência a um adjetivo, ou fazendo referência a um verbo, ou mesmo fazendo referência a um advérbio, esse cara daqui é um advérbio. Entendeu? Então, isso precisa ficar na sua cabeça. Isso precisa estar aí martelando na sua cabeça. Entendeu? Para que você não erre os detalhes, tá? Então, vamos voltar lá. Então, ó, esse cara daqui aparece na função adverbial, tá? Você quer ver outro? Esse cara daqui, ó, muito. Muitos não, muita não, muitas não. Por quê, professor? Por quê, professor? Porque como eles têm flexões, advérbio não se flexiona, entendeu? Guarda aí. Esse cara daqui, ó, bastante, é outro que pode aparecer em função que, professor? Adverbial. Entendeu? Cuidado, esses caras são perigosos. Você precisa ter cuidado. Tá certo? Ó, esse aqui, ó, esse também aqui, ó, nada. Tava procurando aqui, achei aqui, ó, cá, nada. Olha aí, ó. O nada também pode aparecer em função adverbial. Então tenham cuidado. Por quê? Porque eles só serão pronomes indefinidos quando você puder perceber, quando você olhar e ver que eles estão se referindo a um substantivo, uma palavra substantivada. Combinado, então? Vamos ver alguns caras aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, esse cara daqui é interessante, ó, qualquer. Ah, professor, qualquer, interessante. Só será pronome indefinido. Vê que curiosidade. Quando vier anteposto ao substantivo. Nesse caso, equivalerá a algumas. Olha só um exemplo. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Olha só. Veja que aqui o cara está se referindo a quem? A pessoa, que é o substantivo. Ó. Quaisquer dúvidas, estão em cima de dúvidas de pessoa. Então eu vejo que aí se trata. Aí você pergunta, professor, quer dizer que... Veja só que interessante aqui, ó. Quer dizer que qualquer anteposto é igual pronome indefinido. É isso? Exatamente. Aí você pergunta, Rodrigo, e existe qualquer posposto ao substantivo? Existe.
Só que se qualquer estiver posposto ao substantivo, ele passa a ser um adjetivo. E geralmente de valor depreciativo, pejorativo. Porque quando eu falo, ele é uma pessoa, uma pessoa qualquer, esse qualquer que está aqui não é mais pronome indefinido. É adjetivo e quer dizer uma pessoa banal, uma pessoa vil, uma pessoa sem escrúpulos. Entendeu a história? Então, qualquer pessoa, pronome indefinido. Sim, uma curiosidade. Perceberam que o qualquer é a única palavra, é o único pronome, ou é o único vocábulo da língua portuguesa cujo plural se dá no meio. Perceba isso. Cujo plural se dá no meio. Olha aí. O quaisquer dúvidas. Combinado? Continue lá. Outro cara que é interessante e que não raro ele traz para a gente probleminhas, tá? É o todo. Veja, todo é um indefinido chamado por alguns gramáticos de coletivo universal. Ó. Alguns chamam, né, que é todo aí dessa ideia de totalidade. Passa muito essa ideia. Possui as flexões todo, todos, todas e é empregado de acordo com as seguintes orientações. Vamos logo lá. Ó. É odierna e frequentemente empregado no singular, ou seja, é moderna, né, modernamente, e é frequentemente empregado no singular, sem a presença de artigo, com a significação de qualquer. Desse jeito aqui, ó. Tá? É o todo homem. Então vejam. Vejam uma coisa interessante. Eu não posso elevar essa informação ao máximo. Mas é muito comum que quando você tenha isso, veja, todo ou então toda, e logo em seguida um substantivo, é comum que isso aqui tenha uma equivalência a qualquer. Certo? Vejam, eu estou dizendo que é muito, eu estou dizendo para você que é muito comum. Eu não estou dizendo que é sempre. Se você pegar a prova do TRE, da Bahia, acho que foi aplicada em 2009, ou foi 2009, ou foi 2010, o TRT da Bahia, a prova de técnico, existe uma questão lá, depois eu posso até mostrar a vocês, em que eu vou ter um todo, depois um substantivo com a ideia de totalidade. Você vai dizer assim, pode, Rodrigo? Pode. Por quê? Porque a ideia que se transmite com o todo é uma ideia de totalidade. O todo nasceu, tanto é, que, por exemplo, eu sei que eu tenho um público que gosta de pesquisar, de estudar. Por exemplo, o professor Napoleão Mendes de Almeida, um grande gramático, ele tem aquela gramática chamada gramática metódica da língua portuguesa. Ele tem um dicionário bom, interessante, chamado Dicionário de Questões Vernáculas da Língua Portuguesa. Ele diz que quem emprega, ele é totalmente contra a ideia de todo como qualquer. Ele diz que quem emprega todo como no sentido de qualquer, não sabe o que fala e muito menos conhece língua portuguesa. Ele é radical nessa ideia dele, entendeu? Então, assim, existe sim a ideia do todo como qualquer, uma ideia mais moderna, tá? Mas a origem é de sempre esse todo ter equivalência à totalidade. Por isso que eu digo isso, ó. Volto lá para o slide. Então veja, olha só, embora haja posicionamentos contrários, veja como eu falo, pode também ser empregado no singular e anteposto a substantivo, precedido ou não de artigo, significando totalidade ou cada. Está lá, ó. Todo homem é mortal, ou seja, cada homem é mortal, mas o homem todo não é mortal. Então a gente vai chegar ao quê, professor? Né? Quando eu falo desse todo, né, que a gente está vendo aí, tá? É muito comum, vejam só, é muito comum que eu tenha isso. Todo, eu estou usando todo, podia ser toda, tá? Mais o artigo, mais o substantivo. Aqui não tem jeito. Aqui
o sentido é só um, é totalidade. Ok? O sentido é só um, é totalidade. Tá bom? Agora, este artigo, no entendimento de muitos gramáticos, ele é facultativo nessa ideia. Foi justamente essa facultatividade do artigo que levou à análise do todo na acepção de qualquer. Na acepção de qualquer. Você vai dizer, professor, e quando é que eu vou saber? Você vai ter que analisar o contexto em que está sendo empregado. Você tem que observar qual é o sentido que se quer efetivamente traduzir. Entendeu? Vamos lá. Continuando aqui então. Ó, emprega-se no singular e posposto a um substantivo para indicar a totalidade das partes. Entendeu? Olha só que interessante, né? Eu digo lá, assim que chegamos, ele nos mostrou a casa toda. A casa toda está posposta ao substantivo, não dá outra opção. Tá? É a totalidade mesmo. Opa, vamos lá dar. Ó, eu digo assim, ó, eu posso falar assim, alguns problemas afetam o corpo todo. Pronto. Alguns problemas afetam o corpo todo. O que é que eu estou te dizendo? Que alguns problemas afetam o corpo que na sua totalidade. Tá? Na sua totalidade. Entendido isso aqui? Ok, então? Entendeu? Aí vejam. Preste bem atenção. Tá? Outra, Rodrigo, ele também pode aparecer no plural? Pode. Pode aparecer. Eu digo assim, ele usou todas as forças que tinha. Todas as forças. Ó, isso é totalidade, não tem jeito. Isso é pura totalidade. Certo? É pura totalidade. Combinado assim? Agora vejam, existe um emprego do todo, tá? Que eu queria conversar com você, que é muito frequente no dia a dia. A gente usa o tempo todo. Qual é, professor? Vamos lá comigo, volta lá comigo. Veja, eu vou apagar isso aqui. Tá? Vamos apagar isso aqui. Apaga tudo aqui, eu vou até voltar. Aqui. Vamos lá. Eu digo assim, veja, vou usar um exemplo bem tranquilo. Eu digo assim, a menina ficou... Nossa, aqui ficou um negócio meio troncho aqui. A menina ficou... Espaço, molhada. Respondam para mim, nesse espaço aí, como é que eu preencho? Eu digo a menina ficou toda molhada, a menina ficou toda molhada. Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, Rodrigo, aqui é tranquilo. A menina, eu vou fazer isso, ficou toda molhada, fica até bonitinho, né? Só que olhe um detalhe interessante. Quem foi que ficou molhada? A menina. Vejam, a menina é um substantivo, molhada é um adjetivo, e quando eu digo que ela ficou alguma coisa molhada, este termo aqui, ó, se refere a molhada. E molhada é adjetivo, querido. Quem é que se refere a um adjetivo? Esta posição daqui é a posição de um advérbio. Rodrigo. Entendi, Rodrigo. Quer dizer que aí está o advérbio. Exatamente, meu filho. Exatamente. Aí vem a pergunta agora. Professor, se essa posição é a posição do advérbio, eu vou apagar aqui, tá? Se esta posição é a posição do advérbio, respondam para mim agora. Eu fico toda ou todo? Aí você vai dizer, mas professor, advérbio é classe gramatical invariável. É verdade, querido. É verdade. Mas aí, professor, a gente só fala toda molhada. É verdade. E a língua aceita, ó. Só que lembrem-se, eu posso usar tanto toda como toda. Veja.
Preste bem atenção. Esta é talvez hoje a única situação respaldada pela língua portuguesa para a flexão de um advérbio. Antigamente, se nós fôssemos estudar, como eu pesquisei muito, se nós fôssemos estudar, nós iríamos encontrar vários advérbios flexionados, vários. É o fenômeno a que os antigos estudiosos chamavam de contaminação sintática. Contaminou-se o advérbio com o termo a que ele se refere e fez-se a flexão. Isso é contaminação sintática. Certo? Mas, por exemplo, o advérbio meio, se você for ler livros lá de 1890, até 1900, 1910, 1920, você pode encontrar flexões do meio. Há inclusive um livro do Machado de Assis em que ele flexionou o meio. Ela está meia adoentada. Meia. Mas isso, com a evolução da língua, tem sido literalmente rechaçado, tem sido expurgado. Então, advérbio é classe gramatical invariável. A única situação em que se admite essa flexão hoje na língua portuguesa é com esse advérbio todo. Eu quero voltar a essa discussão um pouco maior, quero expandir um pouco mais na nossa próxima aula, em que eu vou só terminar fazer algumas colocações sobre os pronomes indefinidos e começar o assunto de morfologia verbal. Tá bom assim? Por hoje é só. Um grande abraço para você, tá certo? Esteja aí sempre conosco, espero que você esteja apreciando o nosso curso. Como eu disse, vá devagar, se você puder adquirir a gramática, seja lá onde você achar, se você já tem, acompanhe nossas aulas, tá certo? Algumas pessoas mandam para mim e falam assim, professor, o que o senhor fala está na gramática? Claro, né? Tem que estar, né? Não podia ser diferente, né? Diferente. Você vai ver que sou eu mesmo e fui eu mesmo quem escreveu, eu não copiei de ninguém não. Você vai perceber que eu falo com você lá no livro, tá bom assim? Grande abraço, até a próxima aula, fiquem todos com Deus. Olá, meu amigo, mais uma vez, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo na paz? Vamos à nossa sexta aula desse nosso projeto, né? Português começando do zero, tem sido um projeto maravilhoso, ideia do professor Bruno, e nós estamos, né, ele na parte de matemática, eu na parte de português, nós estamos literalmente fazendo aí um grande movimento no mercado. Né? Muita gente está participando do curso, tenho recebido muitos e-mails, tá? Então tem sido muito positivo esse nosso projeto português começando do zero. Algumas pessoas, né, eu achei engraçado ontem, uma aluna me perguntou presencialmente, assim, face a face, olhou para a minha cara e fez assim, professor, e o curso é bom mesmo? Né? E o curso é bom mesmo? Eu digo, veja, é complicado, né? Eu dizer que sou eu mesmo que estou fazendo, olhe lá, né? Dê uma olhada lá no curso. Então, espero que realmente você esteja aí apreciando o nosso curso. Como eu venho dizendo, nós vamos lentamente formando uma base, entendeu? Aos poucos, estamos caminhando. É importante que você vá assistindo às aulas também aos poucos. Essa modalidade online é muito boa porque permite a você que você estude onde você quiser, quando você quiser, final de semana, sábado à tarde, você que está me vendo aí no sábado à tarde, né? Você que está me vendo no domingo pela manhã, não sei, tá certo? Então, essa é a positividade, né, o lado bom desse projeto pelo online, porque aí você pode me ver onde você quiser e desejar, tá certo? Tenho recebido muitos e-mails, isso é muito positivo. Eu estou tentando sempre vencer, não atrasar muito as respostas, a despeito da grande quantidade de e-mails que eu recebo diariamente. Tá bom assim? Vejam, vamos começar a nossa aula de hoje com uma curiosidade. Né? A gente terminou na aula passada, a nossa quinta aula, discutindo sobre pronomes indefinidos. Conversamos um pouco sobre o todo, não foi assim? Falamos sobre o qualquer. Né? Falamos que o todo ele tem uma particularidade que é justamente a possibilidade de ele funcionar numa estrutura como um advérbio flexionado. Isso é, realmente a gente falou, é algo espetacular, é algo assim que vem, né, da antiguidade da nossa língua. Hoje ninguém fala
a casa está todo suja, a gente fala que a casa está toda suja, né? E isso é aceitável pelo padrão gramatical. O que é que eu quero fazer agora? Nós vamos finalizar, como eu disse na aula passada, eu quero dar uma finalização em pronome indefinido. Eu trouxe umas questõezinhas num nível também bem tranquilo, bem simples. A gente vai resolver e aí a gente começa a discutir a questão da morfologia verbal. Nós vamos ter 2 aulas, né, 2 aulas e meia, só para tratar desse tema. Combinado assim? Então vamos lá, corta para o slide. Então vejam só, eu quero conversar com você justamente a respeito desse pronome, né? E você está vendo aqui que é o algum, tá? Esse cara que é aqui que é o algum. Então, vamos dar uma olhada aqui, é outro pronome indefinido. Professor, vamos dar uma olhada como é que eu me comporto com esse cara daqui. Então, pronome indefinido algum emprega-se de acordo com as seguintes orientações. Vamos lá. Primeiro, vejam, ele vem anteposto ao substantivo, assume valor positivo de qualquer um. Interessante essa ideia daqui, qualquer um. Então a ideia é, né? Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo, ou seja, qualquer obra, né? Qualquer uma obra, para uma obra, essa que é a ideia aqui, tá certo? Vai existir uma obra, por isso que a gente diz que o valor é positivo, tá certo? Por isso que a gente diz que o valor é positivo. Outra ideia também desse cara, do algum, é esse aqui, ó. Ele também pode vir anteposto com o valor de certo, de um pouco de. É outro valor positivo, ó. Por algum tempo, por certo tempo, esperou a projetada. Então vejam, é interessante, por quê? Porque eu quero mostrar para você justamente o contraste entre a letra C, ó. Posposto ao substantivo, assume valor negativo de nenhum, de ninguém. Entendeu? Então vamos lá, professor, como é a ideia daqui? Olha a ideia aí como é, olha lá. Amigo algum o ajudará se você enveredar por caminhos obscuros. Vejam que interessante. É que amigo algum é totalmente diferente de algum amigo. Não é verdade? Porque quando eu falo algum amigo, vai ter amigo. E quando eu falo amigo algum, não existirá amigo. Tudo bem então? Então essa é uma curiosidade sobre o algum, né? Lembrem-se de que algum, né, apresenta plural, né? Ele apresenta plural e apresenta feminino. Então algum, alguns, alguma, algumas. Tudo bem? Continue comigo. Esse cara também muito interessante é que certo, preste atenção, ele só será, preste atenção, pronome indefinido quando ele vier antes do substantivo. É interessante isso. Então ele vem anteposto ao substantivo. Entenderam? Não, o professor deu um espirro aqui, viu? O professor espirra também, viu? Então vamos lá. Quando ele vem anteposto ao substantivo. Então observe. As outras escravas a contemplavam todas com certo interesse e comiseração. Certo? Então veja. Por que a gente está falando essa história? É que certo homem é totalmente diferente de homem certo. São coisas totalmente diferentes. Você vai dizer, como assim, professor? Certo homem é algum homem, tá? Nesta posição é o pronome indefinido. Já homem certo é o homem correto, é o homem ideal, tá? Nesta posição, este certo não é mais pronome indefinido, é um adjetivo, né? Que é a mesma história do qualquer. A gente viu lá atrás, né, que há uma diferença entre qualquer
Qualquer homem, mesma coisa. Qualquer homem é diferente de homem qualquer. Né? É diferente de homem qualquer. Qualquer homem, pronome definido, homem qualquer, eu tenho um adjetivo. Combinado? Tudo bem, então? Então, vejam, de posse dessas informações, eu queria que você visse comigo agora algumas questões, alguns detalhes, algumas questões aqui para a gente poder partir ou mudar de assunto. Veja, este é um assunto entre o quê? Vamos ver as opções. Vamos dar uma olhada aqui nas opções. Professor, como é que eu respondo isso aqui? Ó? Vamos fazer o seguinte, dê uma pausa aí no seu vídeo, responda, e aí você solta a pausa e vê o nosso comentário. Combinado? Ficou claro isso aqui? Vamos lá então? Pronto, soltou sua pausa então? Já fez a questão? Ela é bem fácil. Vamos lá. Este é um assunto entre quem? Veja, se eu sei que entre é uma preposição, aqui só podem ser usados o quê? Pronomes tônicos. Então, se eu vou usar tônico, vamos dar uma olhadinha. Entre eu e ele, não pode mais, porque tem que ser o eu é átono, tem que ser tônico. Entre eu e ele, não pode, por quê, professor? Porque o eu está ali, ele, como é que se diz? Ele é átono, e ali só podem entrar pronomes tônicos. Prestem bem atenção. Entre mim e ele, mim pode? Pode. Mim pode? Mim pode. Mim e ele pode? Pode. Mim e ele podemos? Podemos. Entre mim e ti, podemos. Veja que interessante. Agora veja. Então aqui, professor, podia ser qualquer uma dessas situações. Tá? Podia ser qualquer uma dessas situações. Agora veja. Não tem nada a ver. Aí veja. Não tem nada a ver consigo? Não, professor. Por que não, professor? Porque o consigo, ele é reflexivo. Só pode ser usado com referência a um sujeito da oração. Ele indica reflexividade. Portanto, não tem nada a ver com você. Tudo bem? Tranquilo? Você veja bem tranquilo isso aqui. Não, bem tranquilo isso aqui. Certo? Continue. Por favor, veja. Aqui nós tivemos uma aplicação dos pronomes, né, dos pronomes pessoais. Aqui eu vou ter a mistura do pronome pessoal com a questão dos demonstrativos. Veja, bem tranquila essa questão, vamos ver. Por favor, passe espaço caneta que está aí perto de você. Olha, se está perto de quem eu falo, professor, pode ser aquela? Não. Pode ser esta? Não. Porque o esta, né, ele indica o objeto com o ser que fala. Pode ser essa? Pode. Pode ser essa. Aquela não pode mais. Então vejam, eu já resumi, né, a duas possibilidades. Veja. Então, por favor, passe essa caneta que está aí perto de você. Espaço aqui não serve. Ora, se é a pessoa que está falando, então provavelmente não. Ela está dizendo, esta. E veja que interessante, uma curiosidade. Perceba que os advérbios que estão aqui, nós temos advérbios, Estes advérbios, eles também indicam, né? Eles também indicam, como é que eu posso dizer aqui para você? Eles me dão a dica da situação temporal, do lugar onde se encontra, né, o objeto. Se é aí perto de você. Se é aqui que está comigo. Então é esta, ok? Então, maravilha, tá? Morreu aqui, né? Eu já cheguei à resposta, que é a nossa letra C. Então, aqui não serve para, aqui para desenhar. Vejam que a preposição está regendo o infinitivo e eu apresento como sujeito para esse infinitivo o pronome do caso reto eu. Ok? Então, tranquilidade, aqui a nossa letra C. Próximo. Veja. O período em que o pronome possessivo destacado está, presta atenção, mal
Empregado é. Onde é que ele está mal empregado? O que é que vocês acham aí? Coloque aí uma pausa e deem uma olhada, por favor. Para a gente poder caminhar para outras localidades, para outros desafios. Vamos lá? E aí? Soltou a pausa? Pronto. Então vamos discutir. Preste atenção. Dirijo-me a ele. Preste atenção que aqui é o ele. Ele, terceira pessoa. A fim de solicitar o seu apoio. Terceira pessoa. Perfeito. Regra da uniformidade de tratamento. Vejam que aqui, ó, eu dirijo-me a quem? A ti. Quem é ti? Segunda pessoa, para solicitar quem? O teu apoio. Maravilha. Segunda pessoa. Vamos agora. Dirijo-me a vós. Vós. Quem é vós, professor? Segunda pessoa do plural. A fim de solicitar quem? O vosso apoio. Segunda pessoa do plural. Ok. Todo mundo certinho. Vejam agora. Dirijo-me a vossa senhoria. Quem é vossa senhoria, professor? É um pronome de tratamento da terceira pessoa, né? Vai solicitar a terceira pessoa, embora se refira à segunda. A fim de solicitar o maravilha, o seu apoio, terceira pessoa, perfeito. Agora olha o problema nosso, já cheguei à resposta. Dirijo-me a vossa senhoria, terceira pessoa, a fim de solicitar não o vosso apoio, não, a fim de solicitar o seu apoio, uma vez que vossa senhoria é pronome pessoal de tratamento, que exige tratamento verbal na terceira pessoa. Entendido bem isso aqui? Ficou claro bem isso aqui? Vamos aqui a um próximo slide, ao quarto slide. Então, das alternativas abaixo, apenas uma preenche de modo correto aí as lacunas, tá? Assinale a, tá? Então, pausa no material, dê uma pausa aí no seu vídeo. Resolva, né? Coloque aí num pedacinho de papel rápido, vamos lá. E você solta aí a pausa e vai à resolução, ok? Então, vamos lá. Pronto, soltou aí? Maravilha, então vamos lá. Vejam só, primeira colocação, diz aqui, quando saíres, opa, veja, se eu observasse para aqui, quando eu digo quando saíres, quem é que vai sair? És tu. Então, quando eu sair, quando tu saíres, isso é futuro do subjuntivo. Então, quando tu saíres, avisa. Quem é que vai avisar? Tu. Avisa tu, ou avisa-nos, que iremos, ora, se és tu, nós iremos contigo. Iremos com você? Não. Por que não, professor? Porque com você, eu teria que tratar a pessoa aqui em cima por ele ou por você. Para que eu pudesse usar com você, ali em cima deveria ter, quando sair, avise. Avise-nos que iremos com você. Então, com você está fora, consigo é o absurdo, né? Que aí é reflexivo. Consigo também não. Eu tenho aqui essa situação. Ok? Então, o professor avisa que nós iremos contigo. Maravilha. Meu pai deu um livro para... Opa, para quem? Ele deu um livro para ler. Quem vai ler? Sou eu. Pronome do caso reto. Eu aqui mantenho. Agora a gente decide. Não se ponha entre... Maravilha, ó. Não se ponha entre mim e ela. E mandou um recado para, veja que a preposição, ó, aqui, ó, tanto aqui quanto em cima, está regendo os dois pronomes. Então aqui eu só posso usar pronomes tônicos, entendeu? Mesma coisa é aqui embaixo. Eu só posso usar pronomes tônicos, ok? Então vamos lá, mandou um recado para você e para mim, e não para você e eu, ok?
Aí eu chego aqui à resposta, então essa aqui já não poderia mais ser por esses dois. Então, letra é a nossa resposta. Entendeu? Então, bem tranquilo isso aqui, nada de estresse. Vamos aqui a um último slide. Vamos lá. Foram divididos. E agora? Vejam. Se você não ler o que está à frente, você pode ter problemas com esse negócio aí. Você precisa observar o elemento que está ali à frente no início. Ó. Tá? Foram divididos, vejam. Se você não ler esse carinha daqui, esse cara é importante para a gente. Ó. O próprios aqui ele é importante. Tá? O próprio é importante. Então, eu dou uma olhadinha lá. Professor, foram divididos. Veja, eu não posso dizer foram divididos conosco. Por que não, professor? Porque eu tenho um elemento de reforço para o pronome. Se eu tenho um elemento de reforço, conosco não pode ser usado. Entenderam? Então a gente já risca aqui, ó, maravilha. 3. Então eu só posso dizer o quê? Com nós próprios. Tá? Com nós próprios. Entendeu a história? Lembra? Se existe um elemento de reforço, eu não posso usar conosco e convosco. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Vamos lá. Foram divididos com nós próprios os trabalhos que... Né? Aqui vai ter um probleminha, que aqui é um pronome, um fator de atração do pronome. A gente vai ver isso em colocação pronominal. Portanto, eu não posso dizer devem se realizar. Eu vou ter que dizer os trabalhos que se devem realizar em equipe, certo? Preocupação maior nesse negócio, agora aqui dessa questão, era justamente você poder observar, não o se devem realizar, mas a preocupação de você observar esse conós aqui, observar justamente esse conós. Lembre-se, se eu não tivesse o próprios, se não existisse o próprios, então eu ia dizer o quê? Foram divididos conosco. Os trabalhos que, entenderam? Mas se tenho próprios, eu vou para com nós mesmos, né? Com nós próprios, ok? Tranquilo isso aqui? Então chegamos aqui à resposta, com nós se deve realizar, ok? Então vejam só, pronome é um assunto largo, grande. Você que está me vendo aí precisa revisar este assunto. Não pode ficar apenas olhando a aula e, professor, a aula é suficiente para mim. Não. Você precisa estudar. Abrir uma gramática, ler o material. Há uma apostila aí no nosso curso que você pode acessar. Nós estamos providenciando algumas apostilas que vão funcionar como deveres de casa. Então, você vai ter um dever de casa para fazer com o gabarito. Combinado assim? Então, estamos aqui fechando o material de pronome e vamos dar início a uma conversa longa, grande, sobre morfologia verbal. Combinado assim? Maravilha? De antemão, deixe-me dizer para você não ficar assustado com o assunto verbo. Porque algumas pessoas se assustam, algumas pessoas têm medo do verbo. Professor, é um assunto muito difícil. Não, meu irmão, fica tranquilo, meu querido, minha querida, fique tranquilo. Tá certo? Por quê? Porque é um assunto longo, mas é um assunto que eu diria a você previsível. Dá para a gente trabalhar com ele, dá para a gente dar uma olhada, dá para a gente dar uma sacada e mais ou menos prever o que uma prova, o que um concurso pode cobrar de você. Combinado assim? Então vamos lá para o slide novamente, tá? Você vai só fazer uma troca de slides aqui. Ok? Vamos descartar aqui, vamos fazer uma troca de slides, pronto. Já estamos aqui com o nosso material de verbo. Então, primeira coisa que eu queria dizer a você sobre verbo é justamente a definição do que é um verbo. Então, em sentido estrito, é aquela definição que nós aprendemos no colégio.
tá? Em sentido estrito. Verbo é, pois, uma palavra variável, a gente conhece isso, capaz de exprimir uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou um fato, tá? Tudo bem? Ou um fato. Veja, ainda podemos dizer que verbo, eu prefiro inclusive essa definição, é a palavra que apresenta o maior número de flexões, tá? Então, verbo tem flexão de tudo quanto é tipo, nós vamos ver. Eu coloquei aí, tá até dois pontos ali, melhor um ponto final. Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas flexões típicas do verbo. Combinado? Para a gente poder trabalhar. Então, uma coisa inicial que eu queria mostrar a vocês, com a qual eu queria que você não se preocupasse tanto, diz respeito aos chamados elementos estruturais do verbo. Eu não queria que você ficasse desesperado, aperreado com esse negócio aqui, professor e pau. Parece que se não decorar esse negócio, o cara não estudou. Não quero que você fique assim. Eu quero que você conheça comigo esses elementos estruturais. Apenas isso. Vamos conhecê-los, tá? Então, o primeiro elemento estrutural do verbo que eu tenho, vamos lá, aqui, ó. Os elementos estão aqui eles: radical, tá? Vogal temática, o tema, tá? Desinências, né? Modo, temporal e número pessoal. Então, vamos só revisar isso aqui para que você tenha noção. Não é nada de estresse, tá? Então, aqui, ó, é o elemento radical, é o elemento mórfico, verbal, principal, pois contém a significação do verbo. Aliás, radical contém sempre significação de verbo, de palavra, é o elemento principal. Nos verbos, o radical representa a parte imutável. Inclusive, vejam que interessante, tá? Nós sabemos que quando eu tenho um verbo de radical constante, tá? O verbo representa a parte imutável. Então, verbo de radical constante, ele é chamado de quê? De verbo quê? Regular. Estão lembrados disso? Então, na classificação dos verbos, todas as vezes que eu tenho um verbo de radical constante, este verbo é chamado de verbo regular. Você vai lembrar disso. O que vai justamente diferenciar dos chamados verbos irregulares. Nos chamados ditos verbos irregulares, né, nós temos uma variação tão profunda no verbo que como é que eu posso dizer a você? Eu não tenho essa manutenção de radical, tá? Eu não tenho essa manutenção do radical. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui o que é o radical. Em alguns verbos, ó, observem aqui, no verbo cantar, essa parte aqui, em toda a conjugação do verbo, ó, esse cante que vocês estão vendo aqui, ele é imutável. Ao passo que esse vende aqui, ele é imutável, certo? Em todos os tempos, em todas as conjugações, esse radical é sempre um elemento inalterado. Tudo bem? Ele serve para você conhecer algumas coisas, mas não é nada de bicho de 7 cabeças. Combinado? Vamos dar uma parada técnica, vamos à segunda parte da nossa aula de hoje. Eu aguardo você.